Bem-vindo ao Química Só 10. Aqui você vai aprender uma química de uma forma fácil, uma química sem mistérios. Meu objetivo é ajudar você a fazer qualquer prova de vestibular. É desmistificar a química. Vai ficar tudo fácil. Eu sou Ed Carrazone. Vem comigo. Bem, pessoal, hoje vamos falar da classificação das cadeias carbônicas, assunto bastante abordado em várias provas de vestibular. Assunto fácil e para vocês mais fácil ainda. Lembra, química só 10, tudo fácil, tudo tranquilo. Vamos em frente. Classificação das cadeias carbônicas. Bem, a classificação das cadeias carbônicas, eu posso classificá-las em abertas, cadeias fechadas e cadeias mistas. Então, aberta, fechada e mista. A cadeia aberta está aqui, ó, uma visualização rápida de uma cadeia aberta. Uma cadeia que não forma ciclo, tem extremidade livre. Uma cadeia fechada, ela forma um ciclo, tá? Não tem extremidade livre. E uma cadeia mista, ela tem tanto uma parte fechada quanto a parte aberta. A gente vai estudar cada uma dessas daí, tá bom? Só estou aqui colocando a geral para você já ter uma visualização rápida da classificação das cadeias carbônicas. Então vamos estudar as cadeias abertas, tá? Esse primeiro tópico aqui, ó. Cadeias abertas que não formam ciclo, cadeias fechadas que formam ciclo e cadeias mistas que tem tanto uma parte fechada quanto a parte aberta. Vamos lá, passo a passo agora. Como classificar as cadeias? Isso é importante. Vê bem, as cadeias carbônicas, elas têm três classificações. Quanto à disposição dos átomos de carbono na molécula, quanto à saturação e quanto à natureza. Então, disposição dos carbonos, saturação e natureza. Quanto à disposição, a cadeia pode ser normal ou ramificada. A gente vai ver cada caso desse aí, tá bom? Quanto à saturação, ela pode ser saturada ou insaturada. Também fácil, não tem dificuldade não. E quanto à natureza, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Pronto, tá aí. Essa é a ideia, tá? Da classificação das cadeias carbônicas. Quanto à disposição, normal e ramificada. Quanto à saturação, saturada e insaturada. E quanto à natureza, homogênea ou heterogênea. Bora lá, continuando. Bem, cadeias abertas ou acíclicas ou alifáticas. Pessoal, cíclica fechada, acíclica. O A quer dizer não, então não cíclica, cadeia aberta. O termo alifático ele é muito usado para cadeia aberta. Tem um detalhe sobre o termo alifático que a gente não vai abordar agora. Então, por enquanto, para vestibular, iremos chamar a cadeia aberta também de alifática, tá bom? Vamos lá. Então, o que seria uma cadeia aberta? Não forma um ciclo, isto é, possuem suas extremidades livres. Então, extremidade livre, não forma ciclo. Essa tem uma cadeia aberta. Bora ver aqui as classificações, tá bom? Quanto à disposição dos átomos de carbono na cadeia? Bora lá. Quanto à saturação dos átomos de carbono na cadeia? Vamos em frente. E quanto à natureza dos átomos de carbono na cadeia? Para simplificar, só vou cortar essa parte aí dos átomos de carbono, tá bom? Na cadeia, vamos ficar somente quanto à disposição, saturação e natureza. Bora lá. Quanto à disposição dos carbonos? A cadeia pode ser normal ou ramificada. Tranquilo, então? Disposição normal e ramificada. A cadeia normal não apresentam ramificações com carbono. Pessoal, essa é a teoria que eu gosto. Tá? Alguns livros vão colocar outras teorias, tá? Para a cadeia normal. Ah, tem que ter carbono primário e secundário, ou primário e secundário. Eu não gosto dessa classificação, já eu explico por quê. Tá? Eu prefiro a seguinte: não apresentam ramificações com carbono, as cadeias normais. As cadeias ramificadas. As ramificadas, elas apresentam as ramificações com carbono. Ué, de como assim ramificação com carbono? Bora ver. Cadeia normal, cadeia ramificada. Pessoal, tracei uma linha aqui, ó. Não tem um ramo, não tem ramificação com carbono. Cadeia normal. Cadeia ramificada, ó, tracei aqui uma linha. Eu tenho ramificação com carbono. É só isso. Quando não tiver ramificação com carbono, vou chamar de cadeia normal. Quando tiver ramificação com carbono, vou chamar de cadeia ramificada. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Vamos pegar aqui uma página em branco. Vê lá. Só vou representar carbono, tá bom? Então eu tenho aqui, ó. Muito cuidado. Pessoal, não existe
ramificação na extremidade. Ou seja, aqui, ó, essas duas cadeias são iguais. Porque eu posso representar esse carbono aqui, ó, aqui do lado ou aqui em cima. Então, na extremidade, nós não temos ramificação. Cuidado, tá? Essa cadeia mesmo, dá uma olhada. Um carbono, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É a mesma cadeia. Então, lembra, não existe ramificação na extremidade da molécula. Tranquilo, né? Agora, sobre essa questão de cadeia normal e cadeia ramificada, tem outra observação. Alguns livros colocam assim, que para a cadeia ser ramificada, tem que existir pelo menos um carbono terciário quaternário. Olha, não está errado. Deixa eu mostrar novamente aqui. Está aqui, ó. Mais uma vez, eu não vou representar os hidrogênios, tá certo? Vê bem, tenho duas cadeias. Uma com um carbono terciário e uma com carbono quaternário aqui. Tá? As duas são ramificadas. Tem uma ramificação com carbono, tenho duas ramificações com carbono. Aí vê, boa parte dos livros coloca assim, que para a cadeia ser ramificada, tem que ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Não está errado, mas eu considero incompleto, porque vê só, caiu uma vez no vestibular uma questão dessa forma aqui, ó. Deixa eu montar aqui a estrutura. Ela era assim. Vê bem, essa molécula, pessoal, eu não tenho carbono terciário nem quaternário. Eu tenho carbono primário, secundário, primário e primário. E ela é ramificada, entendeu? Ó, tracei uma linha. Tem uma ramificação carbono, cadeia ramificada. Entendeu? Então, por isso que eu não gosto daquela teoria que diz assim, a cadeia vai ser ramificada quando tiver pelo menos um carbono terciário quaternário. Mais uma vez, ela não está errada, mas está incompleta. Por isso que eu prefiro trabalhar com essa outra aqui, ó. A cadeia, quando não apresentar ramificação carbono, ela vai ser normal. Quando ela apresentar ramificação carbono, vai ser ramificada. Vou mostrar mais uma observação aqui. Dá uma olhada. E se eu tiver essa molécula aqui? CH3, CH, CH3 e um grupo OH. Eu tenho agora aqui um álcool. Pessoal, essa cadeia, ela é normal ramificada. Vê bem. Tracei a linha. Ah, ele tem uma ramificação. Tem, mas não é carbono. Não é carbono. Então, se não é carbono, a cadeia vai ser o quê? Normal. Tranquilo? É fácil. Teve ramificação com carbono, cadeia ramificada. Não teve ramificação com carbono, cadeia normal. Tranquilo? Então, essa é a primeira classificação quanto à disposição dos átomos de carbono na molécula. Vamos lá agora. Quanto à saturação? A cadeia pode ser saturada ou insaturada. Cadeia saturada é aquela que apresenta somente ligações simples entre carbonos. Em uma cadeia insaturada, ela vai ter pelo menos uma dupla ou tripla entre carbonos. Vamos ver aqui os exemplos. Ó, essa é uma cadeia saturada. Só tem ligações simples aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, marca texto, ó. Entre carbonos, só temos ligações simples. E já uma cadeia será insaturada quando tiver uma dupla entre carbonos ou uma tripla entre carbonos. Aí o pessoal fala, Ed, mas aqui, nessa daqui, ó, eu também tenho simples. Tenho. Aí às vezes o pessoal pergunta, Ed, ela pode ser aqui saturada e insaturada? Não, não. Se tiver pelo menos uma dupla ou tripla entre carbonos, mesmo que exista ligações simples, ela é insaturada. Teve uma dupla ou tripla, já é insaturada. Agora, dupla ou tripla entre carbonos. Deixa eu mostrar aqui outros exemplos. Vê bem. Aqui. Nessa molécula aqui, eu vou colocar CH3, C dupla O, H. Essa outra. CH3, C tripla N. Pessoal, essas duas cadeias são saturadas, porque entre carbonos só tenho ligações simples. No primeiro caso aqui, ó, a dupla não está entre carbonos. Segundo caso, a tripla
não está entre carbonos. Tranquilo? Então aqui, ó, eu tenho cadeia saturada. As duas aqui, ó, são saturadas. Agora, outra observação. Se eu tenho uma função imina, não é amina nem amida, é imina. Nessa imina aqui, pessoal, você fala, a dupla não está entre carbonos, a dupla está entre o carbono e o nitrogênio. Mas esse nitrogênio ele é heteroátomo. Vamos lembrar, heteroátomo é um átomo diferente do carbono entre carbonos. Então, nesse caso, você observa que no esqueleto da molécula, essa dupla ela aparece porque está no meio da molécula. Então, essa cadeia aqui de baixo, ela será, deixa eu aqui passar aqui, ó. Na de baixo, ela será insaturada. Tá ok? Então, vê bem, vamos relembrar. Quando tiver somente ligações simples entre carbonos, a cadeia vai ser saturada. Quando tiver uma dupla ou tripla entre carbonos, vai ser insaturada. Tá? Mas nesse caso aqui, ó, como a dupla está ligada a um heteroátomo, que é um átomo diferente do carbono entre carbonos, ela vai ser também insaturada. Essa teoria aqui de baixo você não encontra muito em livro não, tá? Essa de baixo. Mas é bom que é uma observação. Chama a atenção de vocês. Vamos lá agora. Terceiro caso, quanto à natureza dos carbonos? Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homos igual, hétero diferente. Então, pessoal, a cadeia homogênea apresenta somente carbonos na cadeia principal, isto é, não apresenta heteroátomos, ou seja, átomos diferentes do carbono entre carbonos. E heterogênea apresenta pelo menos um heteroátomo. Deixa eu botar logo aqui os dois exemplos, tá? Antes da gente explicar isso aí, deixa eu mostrar só aqui uma coisa. Vou pegar aqui um álcool com oxigênio e vou pegar um éter que também tem o oxigênio. Vê só. Esse álcool, ele aqui tem o oxigênio, que não é heteroátomo. Ó, não é heteroátomo. Por quê? Porque não está entre carbonos. Já esse oxigênio aqui de baixo, ele é heteroátomo. Então tá aqui, ó. O de cima não é heteroátomo porque o O não está entre carbonos. O de baixo ele é um heteroátomo porque o O está entre carbonos. Entendeu a diferença? Pronto, agora já sabe. Então vê só. Cadeia homogênea não tem heteroátomo. Pessoal, mesmo que eu coloque aqui uma estrutura, ó, CH3, CH2, NH2, o N não está entre carbonos, então a cadeia vai ser homogênea. Agora, se eu tiver um elemento diferente do carbono entre carbonos, eu tenho heteroátomo. Normalmente, a gente trabalha com SNOOP, que é enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Normalmente esses aqui, ó. Então, quando tiver qualquer um deles entre carbonos, eu tenho heteroátomo. Então, a cadeia será heterogênea. É fácil, né? Pronto. Ó, classificação para cadeia aberta, basicamente isso aí. Tá certo. Agora, vê bem. Cadeias fechadas ou cíclicas. Pessoal, a teoria é a mesma. Cadeia aberta e cadeia fechada tem a mesma teoria. Tá? Com a diferença que a cadeia vai ser cíclica, vai ser fechada, né? Vamos lá. Cadeias fechadas ou cíclicas, elas formam um ciclo, isto é, não possuem suas extremidades livres. Bora lá, tranquilo. Quanto à disposição dos átomos de carbono na cadeia, quanto à saturação dos átomos de carbono na cadeia e quanto à natureza dos átomos de carbono na cadeia. Vê que a teoria é a mesma, tá? Só que é uma cadeia fechada. Então vamos lá. Agora, veja, quanto à disposição dos carbonos. A cadeia pode ser normal ou ramificada. Pessoal, a mesma coisa. Cadeia normal não apresentam ramificações com carbono. Ramificada apresentam ramificações com carbono. Fácil demais. Só 10. Muito tranquilo, né? Isso aí vai ser rápido. Vê só. É comum numa cadeia fechada a gente deixar assim, ó, de forma simplificada. Mas lembra que cada vértice desse aqui é um carbono. Tá? Você pode reescrever a molécula colocando aqui os carbonos e completando com hidrogênio que faltar para 4. Lembra, carbono tem que ter 4 ligações, ele é tetravalente. Então, vê só. Aqui eu não tenho ramificação com carbono. Eu tenho a cadeia principal com 3 carbonos, ó. Tá aqui.
Um carbono, 2, 3. Não tenho nenhum ramo que saia dele com carbono. Então a cadeia vai ser normal. Cadeia ramificada, ela vai ter pelo menos uma ramificação com carbono. Tá aqui, ó, cadeia principal, 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal. Fora dela, ó, tem uma ramificação com carbono. Você fala, Ed, o que é a cadeia principal? Pessoal, a cadeia principal é a maior cadeia com carbono, tá? Ela eu chamo de cadeia principal. E o que está fora eu vou chamar de ramificação. Então veja, cadeia normal não tem ramificação com carbono. Cadeia ramificada tem ramificação com carbono. Bom demais, né? Tranquilo. Quando a saturação dos carbonos, ela pode ser saturada ou insaturada. Uma cadeia saturada apresenta somente ligações simples entre carbonos. Uma cadeia insaturada, ela vai ter pelo menos uma dupla ou tripla entre carbonos. Bora ver aqui exemplo. Saturada e insaturada. Só uma observação, vê. E se eu colocar aqui um C dupla O aqui, ó, um dupla O. Aqui tem C, né? Ela é saturada ou insaturada? Pessoal, continua sendo saturada, porque a dupla não está entre carbonos. Tranquilo? Agora, observa que na de baixo eu coloquei aqui, ó, dupla ou tripla entre carbonos e coloquei um asterisco. Por que esse asterisco aqui eu coloquei? Pelo seguinte, a gente não vai trabalhar com cadeia fechada, tá, com uma tripla, só com dupla. Então, dupla entre carbonos, cadeia fechada, ela vai ser insaturada. Só uma coisa, por que a gente não vai trabalhar com tripla? Pessoal, para uma cadeia fechada ter tripla, para ter estabilidade, vai ter que ter mais de 8 carbonos, de 8 carbonos para cima. Porque, vê só, eu já vi em livro de ensino médio colocar isso aqui, ó, uma tripla numa cadeia fechada com 6 carbonos, pessoal. Isso aqui não dá para fazer. Por quê? Uma tripla, o ângulo dela é de 180 graus. Então, para ter uma estabilidade maior, seria a partir de 8 carbonos, e melhor ainda com 10 carbonos. Então, não vamos trabalhar com tripla em cadeia fechada, mas vamos lá que a prova colocou. Mas caiu na prova, colocaram lá na prova de vestibular. Bem, se tiver uma questão com a tripla entre carbonos, ela vai ser insaturada. Ok? Só isso. Você, pessoal, observa que a teoria é basicamente igual. Mas uma observação aqui, ó, mais um exemplo. Vê aquele caso. Ed, aqui a dupla, deixa eu montar novamente aqui. Vou montar somente com o esqueleto da molécula, tá? Depois eu amplio. Deixa eu ampliar agora. Eu não representei aqui os hidrogênios, tá certo? O que é uma cadeia insaturada? Quando tem dupla ou tripla entre carbonos. Você fala, Ed, mas aí a dupla está ligada entre carbono e o nitrogênio. Pessoal, mas é aquele caso, ele faz parte do ciclo. Quando a dupla estiver presa a um heteroátomo, tá? A cadeia será insaturada. Lembrou? Eu sei que vocês lembraram, mas é bom a gente sempre chamar a atenção. Vamos lá, vamos em frente. Terceira classificação que a gente vai trabalhar é quanto à natureza. Observe que a teoria é a mesma de cadeia aberta para cadeia fechada, com a diferença, logicamente, que a cadeia aberta, as extremidades são livres. A cadeia fechada não, ela tem um ciclo. Mas é fácil demais. A cadeia pode ser homogênea ou homocíclica, heterogênea ou heterocíclica. Quando a cadeia é aberta, eu só posso chamar de homogênea e heterogênea. Na cadeia fechada, eu posso chamar de homogênea ou homocíclica, heterogênea ou heterocíclica. Bem, uma cadeia homogênea ou homocíclica é aquela que não apresenta heteroátomo. É a mesma teoria da cadeia aberta, ou seja, não tem um átomo diferente do carbono entre carbonos. Não tem, tá? E a cadeia heterogênea, ela vai ter heteroátomo. Ou seja, vai ter pelo menos um átomo diferente do carbono entre carbonos. Então, vamos lá. Ó. Tenho aqui cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Cadeia homogênea não tem heteroátomo. Aqui só tem carbono. E cada carbono aí precisaria de 2 hidrogênios, tá? Para estabilizar, para ficar correto. Mas a gente representa muito a cadeia fechada assim, simplificada. Já na de baixo, ó, eu tenho aqui o heteroátomo, que é o oxigênio, ó, entre carbonos. Lembrando que cada vértice desse aqui, ó, é um carbono. Tranquilo? Facinho. Só 10. É muito tranquilo, pessoal. Vê bem,
Agora, cadeias fechadas com caráter aromático. Não é estudo ainda de cadeias aromáticas. Teremos outro dia somente cadeias aromáticas, tá? Uma aula somente de cadeias aromáticas. Aqui não. Aqui eu só vou indicar rapidamente como você vai classificar uma cadeia aromática. Agora, muito por cima. Vê por quê. Uma cadeia aromática e cadeia não aromática. Cadeia aromática, elas apresentam ressonância na molécula. O que é ressonância, Ed? É a movimentação de elétrons π. Agora, pessoal, como eu falei que a gente ia ver por cima, a gente só vai ver um reconhecimento rápido. No estudo de cadeia aromática, eu vou ver realmente como é que você vai classificar uma cadeia aromática. Porque não é só ter a ressonância, são 3 classificações. Tem que ter ressonância na molécula, não é só em uma parte, na molécula. Tem que ser cadeia fechada e tem que obedecer a regra de Huckel, que não vamos trabalhar agora a regra de Huckel, tá? É somente a parte básica agora de reconhecimento rápido. Uma cadeia não aromática, ela não tem ressonância na molécula, tá certo? Isso aí pelo menos é a parte básica para a gente poder analisar e diferenciar por enquanto. Agora, muito importante, tá aqui, ó, são chamadas de alicíclicas. Não confunda. Acíclica aberta. Alicíclica é uma cadeia fechada e não aromática. Deixa eu botar aqui, ó, bem claro para vocês isso aqui. Ó, cadeia acíclica é diferente de uma cadeia alicíclica. Uma cadeia acíclica, ela é aberta. Uma cadeia alicíclica é uma cadeia fechada e não aromática. Olha, eu estava resolvendo uma questão, uma vez da prova do SSA 3, da UPE, e lá tinha reações, tinha tudo para a gente fazer numa questão lá. Ele colocou 5 estruturas, depois a gente vai fazer essa questão também. Então, vê, se eu soubesse o que era uma cadeia alicíclica, eu não precisava nem fazer a reação, já resolvia a questão rápida. Então, muito importante isso aí, diferenciar a cíclica de aberta e a alicíclica de cadeia fechada e não aromática. Então, vamos lá, bora ver aqui o exemplo. Uma cadeia aromática é uma cadeia aromática também é uma cadeia não aromática. Veja, por enquanto, pessoal, para nós, por enquanto, tá? Isso aqui bem básico. Por enquanto, teve essa bolinha, a cadeia vai ser aromática. Nesse caso aqui, ela está indicando o quê? Que eu tenho 3 duplas alternadas. A ressonância que eu falo, a ressonância, ó, essa movimentação de elétrons π, que fica em movimento bem rápido, quase que na velocidade da luz. Já essa outra cadeia aqui, ó, ela tem duplas alternadas também, mas é diferente. A questão da classificação dela, ó. Mas eu vou alternar também. Isso a gente vai estudar depois aromático, passo a passo, bem direitinho, tá bom? Tranquilo. Já de baixo, ó, não tem aromaticidade, não tem o núcleo benzênico. Isso aqui eu chamo de núcleo benzênico, isso aqui, ó. Tá? Ou anel aromático, ou anel benzênico, tanto faz. Então, por enquanto, para nós, para reconhecermos uma cadeia aromática, a gente vai ver se tem essa bolinha, tá? Por enquanto. E a de baixo, a cadeia não aromática, não tem esse núcleo benzênico. Ou seja, não tem as 3 duplas alternadas. Ok, muito fácil mesmo, né? Bora lá, vamos em frente. Pessoal, mostrei aqui outra cadeia não aromática, ó. Outra cadeia alicíclica. Aqui eu tenho uma cadeia alicíclica, a primeira, uma cadeia alicíclica insaturada, ou seja, com dupla. Uma cadeia alicíclica saturada, ou seja, com ligações simples. Muito tranquilo. Agora, quanto ao número de núcleos, também fácil. A cadeia pode ser mononuclear, mono 1, ou polinuclear, poli muitos. Pessoal, a cadeia mononuclear apresenta somente um anel ou núcleo, tanto faz, chama de anel ou núcleo. A cadeia polinuclear, ela vai apresentar 2 ou mais núcleos, anéis ou núcleos, tanto faz. Agora, importante, ó, condensado ou isolado. O que é isso? Bora ver. Primeiro, a mononuclear, tá? Indicar aqui uma cadeia que é mononuclear. Só tem um núcleo, tá? Um único núcleo. A cadeia polinuclear, que vai ter 2 ou mais núcleos. Agora vê a diferença entre eles. Essa primeira eu chamo de núcleos condensados. Deixa eu botar aqui, ó. Condensados. E a segunda de núcleos isolados. Bora ver. Aqui, cada vértice desse é um carbono. Você observa que os carbonos centrais, eles fazem parte das 2 cadeias. Deixa eu marcar aqui.
Deixa eu ampliar também. Vê lá. Aqui, ó, os carbonos centrais fazem parte das duas cadeias. Então, isso aqui eu chamo de núcleo condensado. Já o outro, deixa eu marcar aqui também, o outro aqui, ó, eu chamo de núcleos isolados. Vou botar os dois aqui. Por que isolado? Porque, veja, estão separadas por uma ligação simples. Então, núcleo condensado é quando os carbonos fazem parte das duas cadeias. Núcleos isolados, quando estão separados por uma ligação simples. Fácil? Muito bem. É só 10 aqui. Bora lá. Continuando. Para concluir, cadeias mistas. Isso gera dúvida também, tá? Mas é facinho. Possuem parte da cadeia fechada e parte da cadeia aberta. Ou seja, como eu coloquei aqui na sequência, né? Parte da cadeia aberta e parte da cadeia fechada. Tanto faz aí a ordem, não importa. Coloquei dois exemplos. Um aromático e outro não aromática. Primeiro exemplo. Tem uma cadeia mista, porque tem uma parte aqui, ó, fechada. E a outra parte aberta. Essa é uma cadeia mista que eu chamo mista aromático. A de baixo também é mista, porque eu vou ter uma parte aqui fechada e uma parte aberta. Tá? Você falou, Ed, mas isso aí não seria uma cadeia fechada, ramificada, não? Né? Dá uma olhadinha aí. Seria fechada, ramificada, pessoal? Seria, né? Toda cadeia fechada ramificada eu posso chamar de mista. Agora, logicamente, ocorre uma discordância em alguns livros que falam, não, para a cadeia ser mista, a parte fechada tem que ter pelo menos 2 carbonos. Porque aqui, por exemplo, ó, eu tenho a parte fechada e a parte aberta. Aí, normalmente, esse tipo aqui eles chamam de fechada ramificada. Tá? Gosto mais de chamar de mista quando na ramificação, aqui assim, ó, na ramificação, eu tenho 2 ou mais carbonos. Mas não está errada, tá, de chamar as duas de fechada, ramificada ou de mista. Tranquilo? Bem, pessoal, com isso aqui a gente viu, tá, as classificações das cadeias carbônicas. Agora vamos provar, né, o que a gente aprendeu. Vamos fazer a parte de exercício, as questões. Isso aqui que é importante, tá, para consolidar. Então, agora as questões para a gente consolidar o que a gente aprendeu. Bora lá. Primeira questão, questão da Coveste. Qual dos compostos relacionados abaixo apresenta uma cadeia de carbono simultaneamente aberta, grifar aqui o aberta, ramificada, heterogênea e saturada? Bem, aberta mesmo, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3. Porque a letra C tem uma parte fechada, veja, e a letra E também. Tá? Então, já descarta essas duas. Ramificada. Pessoal, ramificada, somente já matou a letra A. Uma questão fácil aqui, ó, tranquilo. Ramificada, heterogênea, porque tem um heteroátomo, ó, tem um nitrogênio entre carbonos. E saturada, porque só tem ligações simples entre carbonos. Deixa eu marcar aqui melhor. Ó, tem um nitrogênio e ela é saturada. Na letra B, ela é insaturada, porque tem a tripla entre carbonos. Na letra D, ela é insaturada porque tem uma dupla entre carbonos. Então, vê como é que ficou fácil, né? Uma questão tranquila. Agora, essa questão é aquela que eu chamei a atenção. Vê só. Na letra A, eu tenho carbono primário, secundário, primário. E mesmo assim, a cadeia é ramificada. Tá lembrado que eu comentei? Eu falei o seguinte, ó, que normalmente os livros colocam que uma cadeia para ser ramificada tem que ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Que eu até falei, não está errado, né? Não está errado. Se uma cadeia tem carbono terciário ou quaternário, ela é ramificada. Mas existe também esse caso, que a cadeia só tem carbono primário e secundário e ela é ramificada. Então aquela teoria ela está incompleta. Lembra disso aí. Eu acho melhor fazer o seguinte, traça uma linha. Tem ramificação carbono? Tem. Então ela é ramificada. Então questão número 1, ó, letra A, resposta correta. Já matou, né? Questão 2. Vamos lá. A figura representa esquematicamente a estrutura do carvão. Quando o carvão é aquecido, na ausência de oxigênio,
obtém sua mistura complexa de produtos, muitos deles aromáticos. Um dos produtos obtidos na queima do carvão é o antraceno, ou antracito, né? C14H10, cuja estrutura é apresentada a seguir. Tá aqui. A cadeia carbônica do antraceno corresponde a um. Letra A, alceno. Pessoal, ele não é alceno, né? Não é alceno. Alceno, vamos lembrar o que é um alceno? Bora lá. Deixa eu abrir aqui, ó. Um alceno é uma cadeia aberta, tá? Que apresenta dupla ligação entre carbonos. Então, a cadeia aberta, ou seja, acíclica, insaturada por uma dupla ligação, que não é o caso do antraceno. Então, está falso a letra A. Veja. Então, falsa a letra A. Vamos dar uma olhada, né? Bora continuar aqui só para a gente visualizar um pouco mais. É insaturada? É insaturada, perfeito. Não aromático? Não, pessoal, vê. Ela é uma cadeia aromática, vê que tem duplas alternadas aqui, ó. Então, ela é uma cadeia aromática. Então, ó, núcleos condensados está certo. Lembra que núcleo condensado é quando os carbonos fazem parte das duas cadeias. Letra B, o hidrocarboneto? Sim. O que são hidrocarbonetos? São compostos que têm exclusivamente carbono e hidrogênio. Então, o antraceno ele é um hidrocarboneto. Aí aqui diz, ó, heterocíclico. Não, pessoal. Heterocíclico teria que ter o quê? Um heteroátomo, que é um átomo diferente do carbono entre carbonos. Ele não tem aí. Então, falso. Insaturado, sim, ele é. Letra C é um hidrocarboneto, perfeito. Saturado, falso. Ele é insaturado porque tem dupla entre carbono. Aromático, sim. Núcleos condensados, sim. Letra D, hidrocarboneto, ok. Insaturado, perfeito, porque tem dupla entre carbonos. Aromático também, porque tem duplas alternadas em toda a molécula, com núcleos condensados. Ok, perfeito. É a letra D que é correto. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Normalmente, ele vem representado assim, ó. Eles colocam assim, ó. Essa aqui é a molécula do antraceno ou antracito. Tá? Essa é a molécula do antraceno ou antracito. Tranquilo? Então, a letra D já é correta. Por que a letra E está errada? Heterocíclico. Não tem heteroátomo, então está falso. Saturado, falso. Aromático está certo. Então, questão número 2, letra D. Viu aí como é fácil? Fica fácil. Questão de vestibular não tem dificuldade, não. É só você treinar. Quanto mais você treinar, perfeito. Vai em frente. Questão 3. O composto representado pela fórmula acima apresenta cadeia carbônica. Vamos lá pegar essa primeira carreira. Ela é saturada ou insaturada? Pessoal, ela é saturada. Você falou, Ed, mas tem dupla ali. Mas dá uma olhada. Entre carbonos, só tenho ligações simples. A dupla não está entre carbonos, ó. A dupla aqui, ó, não está entre carbonos. Então, a cadeia será saturada. Então, vamos descartar aqui, ó. Descarta insaturada a letra A e letra C. Pessoal, ela é homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea. Você fala, peraí, calma. E o oxigênio? Mais uma vez, vê lá. Não está entre carbonos. O oxigênio não está entre carbonos, então ela vai ser o quê? Cadeia homogênea. Então, ó, descarta aqui, ó, o heterogêneo. Tranquilo? Normal ou ramificada? Pessoal, ela não tem ramificação carbono. Na verdade, a gente já tem a resposta, né? Já tem? Já tem. Olha lá. Normal, ó. Não tem ramificação carbono. Então, descarta aqui, ó. Agora já tem. Saturada, homogênea e normal. Tranquilo? É só 10. Questão de número 3, letra D também. Questão 4. Pessoal, essa é uma cadeia que tem uma parte fechada e tem uma parte aberta. Uma parte fechada e uma parte aberta, ou seja, cadeia mista. Você falou, Ed, mas eu podia classificar como fechada ramificada? Pode. Você pode fechar aí, ó. Vamos lá. Se eu considerar, vamos lá, cadeia fechada. Se eu considerar ela fechada, ela é ramificada, ela é insaturada e homogênea. A gente não tem, ó, cíclica, insaturada
E homogênea não tem essa resposta. Então vamos lá para mista mesmo. Cadeia mista, porque tem uma parte fechada e uma parte aberta. Descarto aqui, ó. Aqui e aqui. Ela é insaturada. Já achei. Se ela é mista, não importa onde vai estar em saturação. Na parte de dentro ou na parte de fora. Se ela é mista, vê. Ela tem aqui a dupla entre carbonos, ela é insaturada. Então, ó. Mista, insaturada. É a letra E, né? E ela é heterogênea, porque tem um heteroátomo. Lembra, quando ela é mista, não importa se o heteroátomo vai estar na parte fechada ou na parte aberta. Não importa se a dupla vai estar na parte fechada ou na parte aberta. Ou seja, é insaturação. Então, a cadeia mista, insaturada e heterogênea. Por que ela é mista? Porque tem uma parte fechada e uma parte aberta. Porque ela é insaturada? Porque tem uma dupla entre carbonos. Porque ela é heterogênea? Porque tem um heteroátomo. Ou seja, tem um átomo diferente do carbono entre carbonos. Questão número 4, letra E. Questão 5. Seja a cadeia, podemos considerá-la. Pessoal, é uma cadeia aberta, né? Acíclica. Então, descarta aqui, ó. Cíclica. Uma cadeia aberta. Normal ou ramificada? Normal, né? Normal. Não tem ramificação de carbono. Homogênea ou heterogênea? Homogênea. Descarta aqui, ó. Homogênea porque ela não tem heteroátomo. Ou seja, não tem um átomo diferente do carbono entre carbonos. E agora ela é saturada ou insaturada? Insaturada. Por quê? Tem uma dupla entre carbonos. Então a cadeia será insaturada. Então vê, acíclica, aberta, normal porque não tem ramificação de carbono, homogênea porque não tem heteroátomo e insaturada porque tem uma dupla entre carbonos. Letra C. Resposta correta para a questão número 5. Bem, pessoal, por hoje é só. Vimos hoje a classificação das cadeias carbônicas, assunto muito importante para qualquer prova de vestibular. Até a próxima!